Paz do Senhor, cara adolescente, vocês que estão acompanhando em casa, toda a família, né? Para a honra e glória do Senhor, nós vamos dar continuidade às nossas lições, né? Não estamos presencialmente na igreja por conta de tudo que está acontecendo, mas podemos usar, né, as redes sociais para o bem, para a propagação do Evangelho, para aprender, né? E vamos dar início a esse trimestre, né, com o tema, vocês que estão com a revista, né, a família cristã, né? Um tema muito abençoado de todos que a gente já está tendo, né, para um aprendizado, para aperfeiçoamento do nosso entendimento, e o Espírito Santo ele vem nos ensinando a cada dia, né, como a gente tem que se comportar em meio à sociedade, como já vimos, né, em vários quesitos pessoais que passamos, e hoje a gente vem falar de família cristã, né, do decorrer desse trimestre, né. Logo no começo da revista, né, acho que nas primeiras páginas de vocês, tem um QR Code bem interessante. Vocês podem estar vendo, né, abaixando na internet e apontando a câmera do celular para ele para entender a palavra-chave. É uma dinâmica muito boa, né, que tem na revista para a gente poder se interagir cada vez mais. Como de costume, né, fazer uma oração breve. E eu vou dar uma introdução do que a gente vai falar. Amém? E logo já vou deixar uma referência bíblica no texto bíblico, né? Já podem ir abrindo em Gênesis capítulo 1, a gente vai ler do 26 ao 30, e no capítulo 2 do 21 ao 24. Amém? Deus, Espírito Santo, nós te damos honra e glória, Senhor, por mais esse tempo de aprendizado. Pedimos a tua misericórdia, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas, que o Senhor possa ministrar no nosso coração um pouco mais de família cristã. Ensina-me a mim e a todos nós, Pai, em nome de Jesus, a te honrar com estes ensinos, Pai, para a tua honra e glória, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, quando vocês vão abrir na Bíblia, eu já vou dando uma introdução breve, tá, do que a gente vai aprender hoje, sobre família, né? A gente sabe que em Gênesis, depois da criação de tudo, a primeira instituição de Deus na Terra foi a família, né? Depois de tudo que ele veio criar, ele instituiu a família na Terra, né? E como a gente vê no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, a gente vê que a família era grande, né? A família era bem maior do que a gente costuma ver e costuma ser a nossa família hoje em dia, né? Antes, a gente vê que na Bíblia tinha não apenas pai, mãe, filhos, né? Mas vivia na mesma casa ali, tios, avós, né? Até servos eram considerados parte da família, né? Os animais, ou seja, era muito grande, era uma extensão muito grande, né? As tribos eram grandes e a gente vê que a família era constituída de mais pessoas, né? Não só como a gente tem hoje em dia dentro da nossa casa, né? Mas era mais pessoas. E desde então, né? Era um plano de Deus a família, né? A família por um homem, por uma mulher, seus filhos, né? Então, uma introdução de tudo que a gente vai falar. E hoje a família está mais próxima da estrutura divina, né, do que é ideal, né? Embora há muitas tentativas que a gente vê em muitos ensinos e muitas mudanças aí de ideologias, né, que vêm para manchar a imagem da família, né? Mas a gente vai aprender e nós somos parte disso, né, de defender aquilo que nós temos, que é a nossa família, constituída por pai e mãe, né, e seus filhos. Amém? Então vamos lá, né, o texto bíblico em Gênesis 1, 26 a 30. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus o abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva
que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que há semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim foi. Amém? Agora vamos em capítulo 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair em um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem e formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa. Portanto, do varão foi tomado, porque deixarão o varão seu pai e a sua mãe, e apar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. É muito interessante, a gente já vê aqui a constituição da família, né? Logo no começo, logo em Gênesis, que tudo foi criado, Deus já constituiu a família, né? Para lavrar a terra, para cuidar das coisas, né? E tudo mais. Um destaque, né, que aqui a gente vê no livro: assim Deus criou os seres humanos. Ele criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Né? A gente vai ver então aqui, só um parênteses aqui, tá? Tem uma leitura de devocional muito interessante, tá? Que vocês possam ter essas leituras aqui diárias, né, sobre o tema, né, um auxílio de um devocional aí para vocês poderem se aprofundar mais, ler a palavra, né, é muito importante. Quem já faz, amém. Quem não faz, é bênção, tá? É bênção. São um versículo, poucos versículos aqui que pode cada vez mais aperfeiçoar, né, e trazer um entendimento para a gente do tema que estamos abordando. Né? Então, assim, a gente já viu que como eu disse no começo, a origem da família, né? Ela foi constituída ali, que Adão e Eva foram criados e colocados no jardim, né? A primeira unidade familiar na história humana, né? Assim que eles foram colocados no jardim, né? Ali a gente vê que Deus entregou a eles ali tudo que era para mantimento deles, né? As aves, né? As árvores frutíferas para seu mantimento. Então ali eles instituiu a união, né? A família, né? Onde o homem se une à mulher e eles formam uma só pessoa, né? Como a gente leu também. Né? A gente vê que Deus se agrada, né? da unidade familiar, né? Deus ele tem um projeto muito grande para a família, né? No próximo tema a gente vai ver uma pergunta, né? Há algo errado na família, né? Porque é um projeto de Deus perfeito, né? E muitas vezes o inimigo tenta destruir, né? A gente vai ver mais para frente de inúmeras formas, né? E que muito hoje em dia se vê nas escolas e a sociedade tenta implicar é que a questão da ideologia de gênero, né? Que ali podem um homem se unir com outro homem e adotar um filho, né? Ou uma mulher com uma mulher adotar um filho. Mas a gente vê que bíblica, a origem de tudo, quando Deus criou todas as coisas, Deus instituiu a família através de um homem e uma mulher, né? Ele disse para Adão e Eva: multiplicai-vos sobre a terra, né? Ou seja, a instituição familiar é única, né? É uma célula única que Deus criou e abençoou sobre a terra, entre o homem e a mulher. Amém? A gente vai decorrer na lição. Deus deu essa missão para Adão e Eva, né? Abençoou eles, né? Deu essa missão de cultivar a terra e abençoou dizendo: multiplicai-o, né? Multiplicai sobre a terra. Foi uma missão, né? E tem o poder sobre os peixes do mar, né? Que a gente vê também sobre as aves dos céus. Ou seja, Deus deu a eles como se fossem administradores, né? Que a gente já viu em uma das lições que a gente aprendeu sobre isso, que Deus deixou essa missão a Adão e Eva de administrar a terra, né? De administrar
tudo que Ele criou, né? E essa era a missão que Deus deu a essa família, né? Então, assim, a gente vê que sobre a origem da família, sobre esse tema, né, esse ponto, né, que a Bíblia nos ensina que a primeira família instituída por Deus foi Adão e Eva, um homem e uma mulher, que deu assim autoridade para eles, né, para eles administrarem a terra, né, e a missão para que eles se multipliquem, né. Essa foi a origem da família. E aí foi crescendo, né, foi vindo a época de Abraão, Isaac, Jacó, Noé, né, a gente vê que Deus guardou a família, né, e quando a gente lembra de Noé, a gente lembra que Deus pediu para ele guardar a família dele, né, e um casal de cada animal, né, para que houvesse vida depois daquilo que Deus ia fazer na terra, né. E um auxílio didático, tá, que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: um núcleo por meio do qual as bênçãos divinas fluiriam e se espalhariam sobre a terra, né. A família é isso. Não era parte do projeto célico que o homem vivesse só, né? Não era a gente ver que em Gênesis tudo que Deus fez era bom, né? Em tudo que ele fazia tinha lá e viu Deus que era bom, né? Deus fez o homem, viu que era bom, só que Deus viu o homem só, né? Então, assim, sem ninguém ao seu lado para compartilhar tudo o que era e tudo que recebeu da parte de Deus, né? Deus percebeu isso, né? Essa solidão, por mais que ele tinha feito tudo. Então Deus viu essa necessidade. Não é bom que o homem esteja só, né? A gente vê que a vida solitária nunca foi projeto de Deus, nem para o homem, nem para a mulher. O ser humano é um ser social desde o princípio de tudo, né? Então, assim, nós dependemos um do outro, né? Em oração, em ajuda, né? Muitas vezes. Então, assim, há um meio social. A gente vê que a igreja, quando estamos reunidos na igreja, nada mais é, né, o culto da família de domingo, nada mais é do que as famílias reunidas, né? Todas as nossas famílias reunidas para adorar a Deus. É algo mais importante, mais lindo que isso, né? Famílias, aquilo que foi instituído por Deus, adorando a Ele, né? Em união, em harmonia, né? Falando no mesmo entendimento, no mesmo Espírito, né? Espírito Santo que nos guia, né? E outro ponto importante, quando o Filho de Deus pede: e agora, Pai, dá-me a tua presença, a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir, né? É possível perceber a grandeza dessa maravilhosa comunhão trinária, ou seja, Deus também não estava só, né, quando Ele criou todas as coisas. A gente vê lá na frente que Ele fala: façamos no plural, o homem é a nossa imagem e semelhança, Ele diz no plural, ou seja, Deus estava ali, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eles estavam unidos ali, juntos, fazendo todas as coisas, né? E ali, Jesus, né, inserto em João 17,5, né, depois abre para ver, Jesus pede que, ele pede a mesma presença, né, naquilo que Jesus estava passando, as dificuldades que ele estava passando, ele pedia a mesma presença que ele tinha quando ele estava lá antes da criação do mundo, né? Então Jesus ele pede para Deus aquela presença, união, né? A gente vê o que? União. A gente vê que Deus, ele vê que o homem precisava de alguém junto na terra, porque ele não era sozinho, né? Era Deus Pai e Espírito Santo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Jesus e Espírito Santo. Então a gente vê que Deus pensou nisso, né? Nessa bênção, em tudo que foi, né? E quando Adão viu Eva, né? Falou: ossos dos meus ossos, né? Ou seja, porque Deus tirou da parte da costela, né, de Adão. Então a gente vê que façamos, né? Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, de fato, né, a família é um projeto extraordinário de Deus, né? Na proporção em que a criação do homem se deu na perspectiva do próprio Deus, podemos dizer que a família reproduz a imagem e semelhança. A família, ela reproduz a imagem e semelhança de Deus, da comunhão da Santíssima Trindade, e por isso é divina, né? Deus é uma família, né? Ou seja, a gente vê que
através da comunhão da Santíssima Trindade, né? Através dessa comunhão, né? Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse projeto, né? Qual a importância da família? Né? O segundo tema aqui. Né? Na família aprendemos os primeiros passos, os primeiros cuidados da nossa vida, né? A gente vê que o ser humano, diferente de todo animal, né? O bebê quando nasce, ele precisa dos primeiros cuidados, ele precisa ser amamentado, ele é totalmente necessário. Eu, você, nós todos, né? Como nós nascemos, nós temos a necessidade de cuidados, né? Do pai, da mãe, né? Dos médicos. Muitas vezes quando estamos doentes, até hoje a gente necessita de cuidados, né? Os animais, né? Que estão aí não precisam, né? Não tem essa necessidade. Tem sim cuidado ali, né? O animal tem o cuidado da mãe quando nasce, mas assim, um cuidado de necessidade, de independência, né? Um bebê não é independente, ele tem essa dependência profunda quando nasce, né? A gente vê que a importância da família quando a gente está passando por momentos de dificuldades, né? Quando a gente tem algum problema, né? Uma questão muito importante que eu vi esses dias atrás, né? De um líder cristão abençoado, né? Referência, sim, que questão de conhecimento e experiência, né? Eu ouvi muito dos meus pais, né? Ouçam a sua avó, que ela fala, né? Para que ouçam o seu pai, ou meu pai falando, ouça a sua mãe, né? Ou vice-versa, né? Ou seja, experiência, conhecimento de vida, né? A importância da família, a importância de pessoas mais velhas, né? Que nos amam, para a gente poder, em muita dificuldade, compartilhar, né? Assim, os nossos pais são quem nos protege e suprem as nossas necessidades, né? E ao envelhecerem também precisam desses cuidados, né? De nós para protegê-los com todo o cuidado e carinho, né? Às vezes a gente vem de um lar que não é cristão, né? Eu já dei exemplos da minha vida mesmo, né? Eu vim de um lar que não era cristão, né? Eu me converti e mesmo assim eu nunca deixei de ouvir, né? E lá na frente a gente vê que o quão importante foi, né? Na fase da adolescência, quando criança, quando jovem, o quão importante foi ouvir, né? A família, ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir os avós, né? Por mais que eles não entendam, né? A Bíblia, não entendam os caminhos do Senhor, mas são nossos pais, são autoridades de Deus nas nossas vidas, né? Então é muito importante. Às vezes, por mais que a nós, né, na fase da adolescência, na juventude, às vezes a ansiedade, né, de alguma coisa, de querer algo, às vezes o pai fala não, ou a gente pensa que eles não entendem, né, mas na verdade é importante a gente ouvir, é importante a gente absorver e tirar um proveito daquilo, né? Lá na frente a gente pensa, hoje eu na minha idade, hoje eu vejo como lá atrás eu podia ouvir muitas coisas, né, e acatar. E hoje também eu falo, nossa, que bom que eu ouvi nesse sentido, né? Ou, nossa, eu deveria ter ouvido aquilo, mais aquilo, levado em consideração, né? O que os meus pais, com experiência, que têm mais do que eu, me diziam. Amém? Outra coisa importante, tem aqui umas atividadezinhas, é bênção fazer, né? Faz, assim, exercita mais, né? Nosso aprendizado, né? A gente muitas vezes, nossa família, nossa casa é bênção, né? Tá debaixo da bênção do Senhor e tal, mas muitas vezes na escola tem algum amigo que não está bem, né? Que tem algum problema com a família, né? Com o pai ou com a mãe. Então, com certeza, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que Deus, o Espírito Santo possa te usar para abençoar vidas, né? Para abençoar a sua própria casa, se está em um momento de dificuldade, né? Não deixe que as condições do dia a dia deixam influenciar, entristecer o seu coração. Peça para o Espírito Santo te ajudar, né? A ser referência, ore, tenha o seu momento, faça a sua parte com Deus, que Ele cuida do resto, né? Se Deus te chamou para ser um mensageiro, alguém importante, né? Tantas coisas que a gente vê acontecendo, né? Questão da família, às vezes em nossas casas mesmo acontece, né? A gente vê, e é importante a gente se colocar na presença de Deus e pedir para a ajuda do Espírito Santo,
né? Que Deus ele tem uma obra muito importante nas nossas famílias, na minha e na sua. Amém? A família dos planos de Deus. Já foi avançadas as horas, eu vou, em nome de Jesus, aqui concluir. A família nos planos de Deus, né? Assim também deve ser a nossa família um espaço convidativo para a manifestação divina e o derramar das bênçãos dele ao mundo, né? Ou seja, a nossa família, Deus quer que nossa família seja um exemplo, uma referência, né? Deus quer usar a família para impactar, né, muitas outras vidas e muitas outras famílias. Amém? Ah, mas minha família não é cristã, né? Como eu disse aqui, mas Deus vai usar, né? Às vezes também pode ter alguma condição de ter os pais divorciados, né? Você mora com o padrasto, madrasta, né? Mas ame o seu pai e sua mãe, né? Ame seu pai e sua mãe. Faça o seu melhor por eles, pela família, né? Porque lá na frente, com certeza, né, cada um de nós vamos querer que as nossas famílias sejam melhores do que muitas vezes está acontecendo, né? Então faça o seu melhor para Deus, né? E seja um filho obediente, né? Seja um filho que estejam ali ajudando, né, nos afazeres de casa. Amém? Assim também os planos deles para a sua família, né? Como eu digo, lá na frente serão os planos de Deus também de bênção, né? De multiplicação, né? De amor, de carinho, de união. Vai ser assim na sua vida também. Esse é o plano de Deus, né? Que a gente possa ser hoje uma parte daquilo que a gente vai ser lá na frente, né? Que a gente possa exercer hoje como adolescente, como jovem, possa exercer uma parte, né, daquilo que Deus vai fazer dentro da sua casa enquanto você estiver aí e mais adiante para sua família. Amém? Em nome de Jesus. E a conclusão, tá, para essa lição abençoada da família cristã. Assim Deus idealizou no jardim que a nossa família seja um exemplo para o mundo, indo e pregando o Evangelho, né? Seja na igreja, ou em casa, ou na escola, fazendo a diferença e seguindo a vontade de Deus em todo lugar, em todo tempo, né? Em nome de Jesus, que possamos ser abençoados e possamos abençoar outras famílias, outras vidas. Um amigo da escola que está passando por uma dificuldade com sua família, né? Ministre a palavra de Deus, que Deus ama, que Deus quer que a família seja restaurada, né? Que Deus abençoe a sua família, né? Que nesse trimestre possamos aperfeiçoar ainda mais esse tema da família cristã, né? Entre outras coisas que a gente vai ver para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que Cristo, em nome de Jesus, abençoe você, a sua casa, a sua família, que seja um lugar de bênção, um lugar que você será usado para abençoar e alcançar muitas vidas, em nome de Jesus. E aí nos vemos na próxima aula. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.